Boa noite a todos. Boa noite, Júlia. Certinho? Tá me ouvindo perfeitamente aí, Júlia? Tô ouvindo, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeito. Tá me vendo também? A imagem tá ok? Tudo certo, né, pessoal? Perfeito. Boa noite, pessoal. Até quem quiser até postar aí de qual cidade, nome, cidade e até mesmo a empresa, a área de atuação, pode ir postando aí no chat, no bate-papo, no lateral, pra gente conhecendo um pouquinho também sobre vocês. Tá joia? Tudo certo, pessoal. Como já tá dando horário, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Júlia, eu sou responsável pelo Customer Success da InGlobal. E André, por favor, se apresente. Ele é o nosso CEO. Olá, boa noite, pessoal. Sou André Bianchi. É um prazer aqui com vocês hoje à noite. E vou falar um pouquinho mais a meu respeito, do meu background. Vou falar também muito do que aconteceu nos últimos 10 anos. A primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos a negócios foi em 2008, virando para 2009. Então, realmente, ali eu quero compartilhar com vocês muito do que eu aprendi antes, durante as viagens e agora também na parte prática, né, que é realmente aquela parte hands-on, onde a gente vai tentando fazer com erros, acertos, aprendendo e reaprendendo para poder realmente gerar resultados. Porque no final da história, postar foto no Facebook, no Instagram, legal, bonitinho. Mas o que importa mesmo é quanto fica na nossa conta. Não importa o setor, seja no sentido de produto ou serviço, ou também do departamento que você tem numa empresa. Eu quero trazer aqui alguns pontos muito mais associados a comportamentos de não só de empresários, empreendedores, mas também de profissionais que atuam em pequenas, médias e grandes empresas nos Estados Unidos. Este é o ponto principal desse bate-papo, desse webinar de hoje. Perfeito? Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente fala muito sobre empreendedorismo, empresário ou ascensão profissional, e a gente não para às vezes para observar que uma coisa é um aprendizado técnico, algo que você realmente tem que aprender para poder às vezes desenvolver, desempenhar uma ação, desempenhar uma tarefa e obviamente dentro de um processo da empresa gerar algum tipo de resultado. O que eu mais venho aprendendo, especialmente nos Estados Unidos, e até a gente tem passagem recente agora para Israel também, é a questão dos comportamentos, o famoso mindset, o que realmente ali eles têm feito para poder atingir resultados. E aí é aquela história, né? A gente, num tempo mais recente, acho que de uns 5, 8 anos para cá, eu acho que com a tecnologia cada vez mais avançada, eu tenho sentido, e imagino que uma parte de vocês também acabam tendo esse sentimento em algum momento, é que a gente se sente confuso muitas vezes e sobrecarregado com o excesso de informações que tem mudado a todo momento, não só pela velocidade do que vem acontecendo, mas também pelo volume de informações. Então a gente fica, às vezes, durante o dia a dia, se abre, às vezes, um portal de manhã, de notícia, informação, na hora do almoço, à tarde, e a coisa é muito dinâmica, não só em termos de novidade, de produtos ou serviços, mas também de acontecimentos relacionados à economia, governo e política. Outro ponto também, para quem atua e está numa ascensão profissional ou tem uma empresa, será que a gente acaba ali, será em algum momento, será engolido pelo mercado digital? Será que a gente, às vezes, em algum momento, vai perder esse time e, sei lá, virar uma próxima Kodak? No caso deles, eles detinham a patente da questão da tecnologia da câmera digital e, de repente, eles morrem por simplesmente não terem utilizado no momento oportuno, no momento adequado. Então, será que a gente não tem dedicado muitas vezes muita energia, um esforço muito grande, utilizando muito do nosso tempo, que o nosso tempo é muito escasso nos dias de hoje, e acaba utilizando todos os recursos que estão à nossa disposição, mas nem sempre os resultados acabam retornando proporcionalmente a este tempo de dedicação. Então, não sei se vocês têm tido em algum momento esse tipo de sensação. Eu tenho tido muito isso daqui, não só essas reflexões, mas muitas outras. Mas um pouco disso daqui eu acabei compreendendo, especialmente, que alguns comportamentos, algumas mudanças de comportamento poderiam amenizar ou até mesmo fazer com que essas situações pudessem ter um outro rumo. E, dentro disso, obviamente que os Estados Unidos eles estão muito à frente. Mas eu vou falar um pouquinho a meu respeito para quem não me conhece. Sou André Bianchi, sou empresário, tenho o Grupo GV8 desde 2006. A gente atua com desenvolvimento de sites, lojas virtuais, e-commerce, integração.
mais 600 municípios do Brasil, América Central, do Norte, e alguns países da Europa também. A empresa cresceu um pouquinho e a gente começou a ir para fora, foi quando então eu comecei a descobrir um pouco do mindset americano. Em 2015, também montei a BWI Participações, que ela acabou migrando e se fundindo com a AIM, Imersão Internacional de Negócios, que agora, mais recentemente, a gente passou a trabalhar com o nome de Inglobal, por já ser uma empresa que atua em mais de um país, atualmente nos Estados Unidos, em Israel, e agora, em 2020, iniciaremos Operação Latam de uma forma mais agressiva, iniciando pelo México, e por fim, uma rede no setor de varejo. Eu não atuo diretamente, mas é a Prosperidade Presentes, que atua na parte de lista de presente de casamento, uma presença muito forte digitalmente, mas também presencialmente. Então, basicamente, são esses três setores em que eu atuo desde 2006. E aí, dentro disso, devido às atividades que a gente vem desempenhando, tanto no Brasil, nos Estados Unidos e agora mais recentemente em Israel, aí apareceram algumas matérias, informações a nosso respeito, deixei o link lá em cima, onde por meio desse link você tem acesso a todas as matérias, entrevistas que têm saído a nosso respeito aí nos últimos 5, 7 anos, tá joia? Mas, falando então um pouco mais, aqui quem sou eu, é interessante porque quando eu falo eu empresário, é uma pessoa, mas eu tenho um eu família muito forte, e eu acabo abrindo mão de algumas situações porque eu acredito que se eu não conseguir equilibrar tudo isso, para mim não faz sentido. Se for só dinheiro por dinheiro, realmente para mim não faz sentido. Então, eu tenho as três empresas, dentre os sócios tem a minha esposa desde o início, do grupo GV8, ela é sócia nossa também, hoje ela fica mais à frente da empresa Prosperidade Presentes, e dentro disso a gente tem esse pool de empresas aqui no interior de São Paulo, onde a gente criou um modelo, criou uma metodologia de trabalho, onde nós trabalhamos muito sim, mas não necessariamente braçalmente. A gente desempenha muito o papel de expansão dos negócios e também ali para poder proporcionar ali acesso a novas oportunidades, não só no Brasil como fora também. Perfeito? Mas vamos parar de falar de mim um pouco a respeito do que eu fiz e vamos falar um pouco aí agora das experiências. Pessoal, eu quero que vocês observem aqui, na minha opinião, eu acho que é o mais importante, eu vou trazer aqui algumas passagens que eu tive, seja de forma positiva ou até mesmo negativa, e eu quero que vocês observem nas entrelinhas. É aqui que está a sacada, é aqui que você vai compreender um pouco mais o que pode ser positivo ou negativo para o seu negócio, perfeito? Então, montei o grupo GV8 em 2006, em 2007 para 2008 iniciou aquela crise nos Estados Unidos, e aí o que aconteceu? É bem clichê, né? Onde tem crise, tem oportunidade, enquanto uns choram, outros vendem lenço. E naquele momento, eu já consumia muito a literatura americana de negócios. Tinha lido muitas biografias de empresários de sucesso, especialmente os americanos. E aí o que acontecia? Uma coisa é aquela situação da teoria, outra é a prática. Então, a gente fica muitas vezes alicerçado pela questão teórica, curso, 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 treinamento, 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 leitura, leitura e leitura, e a gente não tira, às vezes, a bunda da cadeira para poder realmente ter a atitude de fazer alguma coisa. E naquele momento, em 2008, final de 2008, início de 2009, eu falei, chegou a hora. Mesmo eu tendo uma pequena empresa, uma pequena cidade de 40 mil habitantes no interior do Brasil, Santa Cruz do Rio Pardo, mesmo tendo um time pequeno, de menos de 7 pessoas, eu tinha na minha cabeça que nós tínhamos que exportar produtos e serviços. E aí o que aconteceu? Veio a crise e eu falei, agora é a hora realmente ali de fazer a coisa acontecer, de levar os meus negócios para fora do Brasil. Da vontade à prática e ao resultado, não existe nenhum plano perfeito que resista a um campo de batalha. Realmente não deu nada certo, nada do que eu imaginava, no sentido de poder exportar produtos e serviços naquele momento. Mas ali, muito claramente, eu escolhi a cidade de Miami, porque o meu inglês era muito fraco, e eu vi algumas matérias, eu não me recordo se foi na revista Isso é Dinheiro, na Exame, e que falava que o estado da Flórida tinha mais de 300 mil brasileiros. E na maioria deles tinham negócios. E eu falei, puxa vida, se o desafio é a questão da língua, né, falar o inglês fluente, embora eu já tivesse morado no ano de 1995, fazendo high school na cidade de Seattle, no estado de Washington, mas o meu inglês era muito moleque, era muito jovem ainda, né? Então, fazer negócios, eu vi que eu teria uma certa dificuldade. Então, eu escolhi o estado da Flórida, mais especificamente Miami, e aí, por meio do Google, eu comecei a fazer algumas pesquisas. E o que eu fiz? Pensei comigo, se naquele momento eu já não era ninguém no Brasil, imagina nos Estados Unidos.
Então, qual que foi a minha ideia? Eu entrei no Google e comecei a procurar por consultores de tecnologia. No meu caso, eu procurei consultores de tecnologia porque era a área em que eu atuava. Mas no seu caso, no seu setor, no seu segmento, por que não procurar por consultores do setor X? E por que consultores? Porque o meu entendimento foi, em vez de eu tentar vender um produto ou serviço para um cliente A ou B, em um país que eu não tinha conhecimento algum em relação a N situações de negócios, se eu conseguisse uma agenda com 5, 10 consultores e estes tivessem na ponta 10, 20, 40 clientes, se eu conseguisse me vender bem para um deles, eles poderiam ser a minha porta de entrada para os Estados Unidos. Mas, como eu disse, nenhum plano perfeito sobrevive ao campo de batalha. Eu consegui, entrei no Google, digitei, entrei em contato com dezenas de consultores e já foi a minha primeira impressão em relação aos americanos, aos contatos que eu tive lá no primeiro momento. Todos responderam. Olha que louco, né? Porque aqui no Brasil, se você é uma pequena empresa desconhecida e você às vezes faz um approach para determinadas empresas, na maioria das vezes, nem resposta você tem de um e-mail. Lá nos Estados Unidos, ali eu tive resposta de todos, com um sinal positivo, com um sinal negativo, com uma impossibilidade de agenda, mas todos responderam. E aí eu já vi, opa, peraí, aqui já tem um negócio diferente, realmente aqui eu já vi que o pessoal eles têm uma abertura maior. A abertura é diferente de fechar negócio. Mas vamos lá. Eu escolhi a cidade de Miami, porque ali foi o maior número de consultores que eu consegui traçar uma agenda, era maior. Ali também tinha uma concentração maior de empresários brasileiros, então eu acabei escolhendo a cidade de Miami para poder começar a jornada de negócios. E ali, já na primeira atividade, eu conheci um consultor que ele não era americano, era de um outro país, só que ele simplesmente falava português fluente porque ele era casado com uma brasileira. Então, olha só, o fator da língua já não foi ali um fator que dificultaria. E o ponto central foi muito interessante, porque já no primeiro dia a gente teve uma sinergia muito grande. A gente acabou falando sobre muitos negócios, e dentre eles, alguns pontos me chamaram a atenção, que eu listei aqui, que foram os 4 aprendizados iniciais. E muito curioso, porque ali naquele momento eu não consegui me vender para ele, em termos de produto ou serviço, mas ele simplesmente me adotou. E aí até me lembro do primeiro dia, ele me perguntou, no final do primeiro dia que a gente se encontrou, ele me perguntou se eu teria, quais eram as minhas agendas dos próximos dias, eu falei os horários, e mesmo assim ele encaixou na agenda dele, todos os dias a gente saía para tomar uma cervejinha, uma gelada, como mostra as fotos aí, ou a gente se encontrava em algum Starbucks da vida para tomar um cafezinho e bater papo. E note que a foto aqui, eu estou de camiseta amarela, a gente está no Starbucks, olha eu lá com o meu caderninho de anotações. Imaginem só, pessoal, foi praticamente um MBA intensivo e prático ali nos Estados Unidos, em Miami, aprendendo como os americanos faziam negócio. E naquele momento ficou muito claro que o maior ativo que eu estava construindo ali não era vender um produto ou serviço. Eu tinha necessidade de vender produto ou serviço, a conta minha realmente estava apertada, mas ali ficou muito claro que eu tinha que ir além. Eu tinha que aprender a absorver ao máximo como o americano fazia negócio. Bom, foram dezenas de situações ali de aprendizados, mas 4 deles eu quero listar aqui, porque realmente ali fez o diferencial para mim. Pensar e agir como uma grande empresa ou um grande profissional. Então, não estou falando aqui de empresário somente, estou falando também se você está almejando o crescimento da sua carreira profissional. E quando eu digo pensar grande, é muito curioso. Não é aquela coisa de sonhar, não, eu quero ter um prédio gigante, eu quero ser global, eu quero ser isso e aquilo. É você realmente ali se posicionar, é você exalar o que você sonha. Porque sonho é seu. Se você rabisca, escreve algo, uma meta, ele está ali, você coloca no lugar, em algum lugar. Mas quando você pensa e age como uma grande empresa, você acaba transmitindo isso para outras pessoas, outros empresários. E muitas vezes eles acabam comprando essa ideia ou eles querem estar realmente junto de pessoas que realmente têm um potencial de crescimento muito maior. Esse foi o primeiro aprendizado. Mas não para aí, gente. Tem muita coisa que eu vou falar aqui sobre N situações. Eu vou falar do Vale do Silício também. Eu vou falar aqui em N possibilidades, inclusive de oportunidades que eu fui identificando no meio do caminho. Então, vai perguntando ali, a Júlia vai separando, eu vou respondendo depois, perfeito? Outro ponto, como o networking pode gerar resultados? Pessoal, eu participava e participo até hoje de dezenas, centenas de eventos aqui no Brasil, e mais recentemente fora do Brasil também. E, nossa, no começo, 2007, 2008, 2009, eu voltava dos eventos com um maço de cartões de visita. E para que isso?
Para que centenas de cartões de visita? Eu lembro muitas vezes que não só eu, mas dos que eu trocava também, no dia seguinte, malemar, às vezes mandava um e-mail, olá, fulano, prazer ter conhecido e tal. A pessoa já mandava muitas vezes, e eu fiz isso também, que é o famoso networking predador, quando você conhece alguém já quer tentar empurrar algo, tentar vender alguma coisa. E americano não faz isso. E é muito curioso, porque o brasileiro que tem essa frescura muitas vezes, de, mas tem que falar de futebol primeiro, numa negociação, tem que falar do churrasco, tem que falar disso, daquilo, para entrar na conversa de negócio. O americano, ele é muito pragmático, ele é muito objetivo. Ele sabe o que quer. Mas no networking, ele aplica o VCL. E o VCL eu vou falar daqui a pouquinho o que é. E é por meio dele que se gera resultado. Mas então eu vou deixar ali para frente, a hora que eu falar de VCL, para vocês compreenderem um pouquinho mais o que realmente ali funciona em termos de networking. Eu utilizo muito isso aqui no Brasil e lá fora também. Outro ponto é realmente ali eu passei a compreender o que era o tal mindset. Hoje se fala tanto em mindset, está até avacalhado, né? Mas realmente compreender um pouco os bastidores, as entrelinhas de como o americano, de como as pessoas que estão nos Estados Unidos fazem negócio, faz todo sentido. E mais do que isso, muita coisa do que a gente vê lá não funciona aqui se você não ajustar. Eu costumo dizer que é necessário a tropicalização desse mindset, desses comportamentos, para que funcione no Brasil. Porque ao mesmo tempo que você pode utilizar a seu favor, você pode muitas vezes perder clientes se não fizer esses pequenos ajustes. E por fim, acredito que também um dos pontos mais importantes, que naquela época eu já havia lido a respeito, mas até então eu não tinha tido oportunidade de ter era a importância de um mentor. E eu vejo que hoje se fala muito em mentoria, mentores e tudo mais, mas eu posso dizer que, e eu considero esse primeiro consultor ali que me acolheu como um primeiro mentor. Uma pessoa que realmente ali, ele me trouxe muito mais que conhecimento, ele me trouxe provocações, ele me trouxe ali situações que me fiz desconfortáveis, inclusive, por meio de perguntas, que realmente ali me colocaram em situações que eu falei, puxa vida, algo está errado. Mas dentre os pontos que ele me colocou de uma forma assim muito clara e objetiva, que depois eu fui compreender muito melhor no Vale do Silício, na Califórnia, região que tem empresas como Google, Facebook, Instagram e muitas outras que a gente utiliza no dia a dia, que inclusive a gente tem escritório atualmente em São Francisco. Eu só fui compreender um pouco do que era alguns dos pontos que ele colocou aqui, lá no Vale do Silício. Primeiro deles, a questão da escalabilidade. Ter produtos e serviços que permitam escalar. E é curioso porque, no meu ponto de vista, nem tudo dá para se escalar. Olha, dá uma olhadinha se meu áudio está ok ou não. Ele parece que fez um barulhinho aqui. Não sei se a Júlia puder dar um ok aí. Só Tudo verificar ok, aqui só. André. Tá tudo ok? Tudo ok. Ah, tá. Aqui fez um barulhinho aqui. Eu não sabia se ele tinha desligado ou não. Tá só voltando aqui só. E aí o que aconteceu? A questão da escalabilidade tem duas situações. Quando a gente fala de escalabilidade lá no Vale do Silício, é quando você tem uma empresa que vende um produto ou serviço quase 100% automatizado. Então você tem os processos muito bem definidos, você tem toda uma equipe, um time para fazer funcionar, mas se você vender um produto ou serviço, ou 100 ou 500, você não vai ter que ter 10 pessoas a mais para poder desenvolver ou desempenhar determinadas funções. Então você consegue crescer o seu modelo de negócio no formato muito mais ali exponencial do que aquele negócio. Olha, hoje eu tenho, estou chutando, 10 funcionários para atender 100 clientes. Se eu quiser atender 500 clientes, eu tenho que ter 25 funcionários. Então, a questão da escalabilidade, eu entendi que no caso do Brasil especificamente, ela é um pouco subjetiva. E por que subjetiva? Porque você consegue muitas vezes ter alguns departamentos de forma escalável, mas não toda a empresa ou todo modelo de negócio escalável. Então, quando eu via isso lá, eu falava, puxa vida, as minhas empresas têm que ser 100% escalável. E não tem. Na verdade, não existe um modelo correto, se é esse ou daquele. Você tem que verificar qual o seu modelo de negócio para poder torná-lo escalável ou não, ou qual grau de escalabilidade ele pode ter, para que você consiga, obviamente, que maximizar a questão dos lucros e diminuir ao máximo possível a necessidade de gerar despesa com mais funcionários. Outro ponto que ficou muito claro também, no primeiro momento, lá em Miami, foi quando o meu mentor ele me provocou. Ele falou, André, você só vai conseguir crescer, realmente crescer, fazer o seu negócio expandir, quando você deixar de ser funcionário da própria empresa. E ele falou isso aí umas 3 ou 4 vezes, e naquele momento eu não compreendia muito bem o que era, o porquê.
O que ele estava falando? Deixar de ser funcionário da minha própria empresa. O ato de você ter um CNPJ não vai te tornar um empresário. E quando ele fala, ele tem o seguinte, no meu caso, deixa eu ver aqui, acho que a Júlia mandou. Não, não te ouvi, Júlia. Você está me ouvindo? Só verificar aqui só. Tudo certinho, pode Ainda tinha uma continuar. Deu uma pessoa. travadinha, mas já voltou. Perfeito, então. Vai me dando feedback pelo WhatsApp aqui ou por aqui, tá joia, Júlia? Obrigadão. E aí o que acontece? A questão de deixar de ser funcionário da própria empresa é muito curioso porque eu não entendi no primeiro momento. Na verdade, foram quase 2 anos. Eu me lembro de ter lido aquele livro. Livro, na verdade, nem cheguei a ler. Eu li um resumo do livro. Trabalhe 4 horas por semana, por mês, eu não me recordo exatamente. Eu falava, cara, isso aqui é um absurdo. Não tem quanto mais a empresa cresce, mais ela demanda estar ali na operação. E depois de 2 anos eu compreendi um pouco o que era, e eu vou depois falar também o que eu fiz para poder deixar de ser funcionário da minha própria empresa, e mais do que isso, não ter somente uma empresa. Nesse caso, a gente atualmente está com 3 empresas e eu estou iniciando mais recentemente um novo negócio também. Ou seja, eu vou contar um pouquinho como que foi esse processo ali, de uma forma resumida, para que vocês compreendam um pouquinho o que é possível. E por fim, como eu disse que eu já estou indo para o 4º negócio, então estou com uma empresa há 14 anos, a GV8, continuo sócio até hoje, a AIM está fazendo 5 anos esse ano, a Prosperitar Presentes está indo para o seu 2º ano de vida, e agora indo para uma 3ª. E para cada situação dessa, no caso da GV8, eu levei N anos para compreender muitas coisas, a AIM Global eu já peguei um atalho, a Prosperitar um atalho muito maior, e agora indo para o 4º projeto, e esse sim é o que tem maior grau de escalabilidade. Ou seja, à medida que você vai compreendendo, aprendendo e reaprendendo, você consegue muitas vezes criar atalhos para que o seu negócio deslanche e tenha mais resultados. Mas vamos lá, o que importa. Então, lembra que eu falei agora de pouco a respeito de pensar grande e agir como uma grande empresa? Olha só que legal o grupo GV8. Nós estamos aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu me lembro até hoje, em 2008 para 2009, a gente começou a trabalhar muito com Google Ads. E quando, especialmente focado para São Paulo capital, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba. E aí, quando o pessoal via um anúncio nosso no Google, entrava em contato pedindo orçamento, mas depois eles viam o DDT 14, muitas vezes eles não fechavam o negócio. E quando meu mentor falou a respeito de pensar grande e agir como grande, não sei se foi por coincidência, para quem acredita em Deus, ali, eu não sei, eu estava assistindo, logo na sequência, eu estava aqui no Brasil de volta, assistindo a Pequenas Empresas Grandes Negócios, no domingo de manhã, e aí uma empresa de VoIP falando a respeito de ter DDDs de outras capitais, onde você poderia receber essas ligações pela internet. E o mais legal deles, que não era o VoIP em si, que eu já conhecia o VoIP, mas era a questão de você ter os números que você poderia comprar. E aí, então, a gente comprou DDD 11, 21, 51, 41, e sabe o que aconteceu? Isso aí era coisa de R$ 30 por mês cada número. A gente nem gastava com ligação. Mas à medida que a gente foi colocando esses números no nosso site e intensificando as propagandas, esses potenciais clientes entravam no nosso site, olhavam lá 10, 20, 30 DDDs e na cabeça deles a gente tinha unidades praticamente em todo o estado. Em todo o estado, não, em todo o país. E aí o que aconteceu? O pessoal muitas vezes nem ligava para a gente, simplesmente mandava e-mail, a gente negociava e fechava, e a gente conseguiu expandir dessa forma a empresa para mais de 600 municípios do Brasil. Olha só, com uma pequena modificação, e que funciona até hoje, pessoal. Isso funciona até hoje. Uma pequena modificação no nosso site, eu trouxe aqui esse print, se você entrar na gv8.com.br, você vai dar uma olhadinha lá. Com essa pequena modificação, as coisas começaram a fluir de uma forma muito mais eficiente. Então, a gente às vezes está olhando só para a questão de fazer cursos de técnicas de vendas, colocar o nosso comercial nos principais congressos e seminários do Brasil, quando a gente esquece que algumas atitudes, algumas situações que a gente pode transpor no nosso material, dá só uma olhadinha. Gera resultado por um investimento baixíssimo. Então está aqui um pequeno exemplo do que é pensar grande e agir como grande. Realmente é fazer sua empresa, ela transpirar, ela realmente ali mostrar, criar algo que realmente ali ela tem um poder muito maior. E deixo muito claro que não adianta nada também vender se você não tiver uma equipe para entregar o que você está vendendo. Então, só deixando bem claro esse ponto. Lembra que eu falei sobre networking? A importância do networking para gerar resultados? Olha que interessante que eu aprendi. Dois pontos em relação ao networking. Primeiro, que com o advento das redes sociais, essa daqui é um print do LinkedIn, você tem que associar a questão do seu networking com o marketing pessoal.
E, gente, eu vejo empresas investindo milhões, muito dinheiro no marketing da empresa. E esquecem que hoje realmente existe algo muito maior do que as empresas. São as pessoas que lideram essas empresas, e não estou falando do empresário somente. Eu estou falando de todo o time, de toda a equipe, especialmente aqueles com cargo de liderança ou com pretensão de crescer profissionalmente. E aí o que acontece? O marketing pessoal, o seu networking por meio das redes sociais, ele tem que ser muito eficaz, porque gera muito resultado. E aí o que acontece? Olha só que interessante. Aqui eu trouxe esse exemplo bem claro, especialmente no que se refere ao VCL, que o americano faz muito isso. Quem não sabe o que é VCL? Visibilidade, gera a credibilidade e que em algum momento ela vai sim gerar a lucratividade. A questão é que os brasileiros, muitas vezes por necessidade, e eu compreendo totalmente, eles querem ir do campo da visibilidade para a lucratividade. E até fecha um ou dois negócios, mas ele não está bem alicerçado. E aí que acontece muitas vezes as falhas de não conseguir gerar uma receita, uma lucratividade por um tempo muito maior, o famoso voo de galinha. E aí o que aconteceu? Olha só, eu utilizo muitas redes sociais já há muito tempo. E eu sempre postava, quando comecei então a ir a negócios para os Estados Unidos, em 2008 para 2009, eu comecei a postar nas redes sociais, no meu blog pessoal e tudo mais, a respeito das viagens, eu compartilhava algumas vivências, experiências de negócio que eu estava tendo, e aí o que começou a acontecer? Muitos contatos de grandes empresas começaram a me adicionar, especialmente no LinkedIn. E olha que curioso, esse caso aqui, o Frank Offner, ele era, naquele momento, um headhunter e um deputy officer da Chamber of Commerce da Brasil, da BFCC, Brasil BFCC, Brasil Florida Chamber of Commerce, uma câmara de comércio sediada no estado da Flórida. E ele viu que eu estava com uma frequência até razoavelmente alta, viajando para os Estados Unidos a negócio, e ele mandou esse e-mail para a gente, um termo de cooperação internacional, porque ele viria com toda uma comitiva de deputados da Câmara para poder fazer parcerias de negócios aqui no interior de São Paulo. E eles vieram, essa foto está aqui na lateral, inclusive, não sei se dá para ver, o de terno azul com gravata amarela, é o Jefferson Michaelis, era naquele momento o presidente da BFCC, e vieram toda a comitiva aqui para o interior de São Paulo para assinar esse termo de cooperação internacional. Será que a gente às vezes quer crescer? Será que a gente às vezes quer vender mais? Será que a gente quer realmente fazer o nosso negócio, ou a nossa carreira deslanchar? Mas será que nós estamos fazendo o que deve ser feito, inclusive nas redes sociais? Será que a gente sabe se portar de forma que a gente realmente ali consiga chamar a atenção de quem realmente é necessário chamar essa atenção para gerar resultados? Isso aí eu aprendi com os americanos. Então, se vocês entrarem agora nas redes sociais, no LinkedIn, André Bianchi, no Instagram, André Bianchi 10, você vai notar um pouquinho da forma como eu faço os posts e que acabam gerando muito interesse e muito resultado. E muito curioso, porque eu não fico postando lá, pessoal, compre, compre, compre batom, compre, compre. Eu abordo os assuntos relacionados aos negócios que eu tenho com o objetivo de, obviamente, de poder compartilhar, trazer conteúdo sim, mas automaticamente gerar essa visibilidade e aos que tiverem interesse em alguns produtos ou serviços, eles vão perguntar, eles vão entrar em box, eles vão dar um jeito de te achar para poder falar a respeito mais de negócio. Mas eu não fico postando a respeito de produto ou serviço, de algo promocional. Então fica aí a observação que realmente tem funcionado para a gente nos últimos 5 a 7 anos, mais especificamente em termos de resultado. Mas vamos lá, não para por aí não. E aí a questão do networking, né? E também por meio dos meus posts, eu recebi um e-mail da ANCHAM, American Chamber, aqui de São Paulo, Câmara Americana de Comércio, onde eles estavam convidando empresas, nesse caso, do setor de tecnologia, para uma atividade, uma missão de negócios em Washington, D.C., Virgínia, Maryland e New York, para negócios e também para participar de uma feira subsidiada pelo Itamaraty. Então, essa daqui foi a primeira experiência internacional realmente ali de negócios com o objetivo ali de falar junto com governos dos Estados Unidos, falar com empresas americanas que estavam interessadas em produtos ou serviços ou algum tipo de joint venture com empresas brasileiras. Então, realmente, aqui foi a primeira experiência internacional de negócios. Só que eu não estava preparado naquele momento. Talvez eu nem esteja até hoje. Acho que a gente nunca vai estar. Mas naquele momento, eu aprendo muito rápido, e o ponto que mais me chamou a atenção foi a questão de observar, adaptar esse aprendizado e praticar. De nada adianta ficar
participando, observando, estudando, se a gente não praticar. E aqui ficou muito claro, até porque dos 17 empresários que ali estavam, eu era o menor. Era o menor em tamanho, em idade de empresa, em faturamento, em estrutura, em qualidade de serviços, mas eu não me acanhei. Eu, em momento algum, achei que eu não deveria estar ali. Pelo contrário. Só que ali eu mais ouvia do que falava. Ali eu estava para aprender. Mas louco para voltar ao Brasil, para poder realmente ali praticar e fazer essas coisas acontecerem e gerar o resultado. E aí aquela história. Muitas vezes eu vejo que o empresário, aí ele começa, né, ele se envolve no negócio, o negócio começa a crescer um pouco, e aí ele simplesmente não percebe que ele entra numa espiral que muitas vezes ele fica refém. Quantas vezes você não perguntou, encontrou algum empresário conhecido, algum profissional conhecido, seja numa fila de banco, seja não importa onde for, e aí você pergunta, ei, meu amigo, como é que tá? E a pessoa responde, nossa, tá corrido, nossa, correria. Quantas vezes você não ouviu essa resposta? Eu ouvi e ouço muito. E eu falava muito isso, a minha resposta também era essa, muitas das vezes, naquele momento, há uns 5 anos atrás. Mas aí eu fui aprendendo, especialmente com empresários, já com um patamar diferenciado, aos americanos também, que a gente deveria parar, muitas vezes, para tomar um cafezinho, para tomar uma gelada, para quem curte, porque muitas vezes é nesse momento que você consegue olhar um pouco fora da caixa. E aí eu te pergunto, quando foi que você parou para tomar um cafezinho com algum outro empresário, com algum outro profissional que já está ocupando um cargo que você almeja? Quando foi que você realmente parou ali para trocar essa ideia? Ou qual a frequência que você tem feito isso? Eu, desde 2013, mais ou menos 12 para 13, eu comecei a ter a minha agenda disponível para muitas pessoas. Não somente para eu agendar o cafezinho, uma cervejinha, como também disponível para muitas pessoas. E até hoje eu faço questão de dar um jeitinho sempre que possível para poder realmente ali trocar ideias, compartilhar e aprender um pouco mais. Mas aí que veio a charada, em 2013, final de 2013, num desses cafezinhos, esse conhecido meu falou, André, cara, você está nesse momento pré-sabático, a GV8 aí, você nasceu em 2006 com a GV8, tinha um time pequeno, saiu aí de 6, 7 funcionários para quase 45, a empresa faturamento de X para tantos X e tudo mais, está nesse período pré-sabático, está saindo da operação. Lembra quando eu falei de deixar de ser funcionário da própria empresa? A coisa foi acontecendo. A diferença é que eu levei 2 anos para compreender exatamente o que era deixar de ser funcionário. Então, nós criamos de 2011 até 2013 um plano onde a gente foi criando os cargos de liderança para que esses pudessem tomar ali os assentos necessários para que eu pudesse sair da operação e focar somente na expansão dos negócios. E aí, quando esse amigo meu falou, André, está nesse período pré-sabático aí, está com tempo agora, por que você não leva outros empresários para os Estados Unidos para poder aprender um pouco do que você aprendeu nesses últimos 4, 5 anos, para poder realmente ali, fazer com que eles também se desenvolvam. Eu falei assim, puxa vida, foram dezenas de empresários que, de certa forma, liberaram o seu tempo para poder crescer. E aí eu falei assim, faz todo sentido. Eu vou, naquela época eu era presidente da ABRAD, aqui no interior de São Paulo, a Associação Brasileira de Agências Digitais, eu tinha uma certa visibilidade na área que eu atuava, na parte de marketing digital, e eu coloquei despretensiosamente no meu Face, porque naquela época nem tinha Instagram, ou se tinha, eu não usava, coloquei no meu LinkedIn que estaria indo para o Vale do Silício, na Califórnia, e queria saber ali, coloquei de alguns conteúdos, deixando aberto para quem quisesse ir comigo, estaria à disposição. E eu escolhi o Vale do Silício, para quem então não sabe o que é Vale do Silício, é uma região da Califórnia, que fica ali entre São Francisco e São José, mais ao sul. Você tem cidades como Cupertino, Mountain View, Los Gatos, Palo Alto, e tem empresas que nasceram ali como a Apple, o Google em Mountain View, o Apple em Cupertino, o Instagram, YouTube e muitas outras que a gente utiliza no dia a dia. Então, o Vale do Silício é uma região de aproximadamente 90 quilômetros que concentra, se fosse um país, no caso da Califórnia, né, se fosse um país, seria a 10ª maior economia do mundo. E as empresas que ali estão realmente ali fazem toda a diferença no setor não só de tecnologia, mas também quanto no modelo de negócio. E eu falei, puxa vida, eu vou levar esses empresários para lá porque eu quero não só aprender, mas eu quero também que essas pessoas compreendam de uma forma muito mais ágil, rápida e efetiva como que se faz negócio nos Estados Unidos.
E aí, o primeiro ponto que realmente ali já ficou muito claro na primeira viagem, na primeira semana que eu estava pela primeira vez no Vale do Silício, uma coisa ficou muito clara, que era a questão de que no Vale do Silício não é só tecnologia. A gente que é muitas vezes associado à área pensa que o Vale é só tecnologia. Sim, lá tem muita tecnologia e inovação por meio da tecnologia. Porém, mais do que isso, são empresas de diferentes setores, finanças, comércio, agronegócio, saúde, educação, logística, não importa a área. A tecnologia é o meio, onde você tem um empreendedor, você tem as metas e objetivos, e a tecnologia vai fazer com que as ideias, o projeto desenvolvido por esses empreendedores atinjam os resultados que eles querem. Então ficou muito claro que o Vale do Silício era muito mais do que tecnologia. Eram empresas que tinham metas e objetivos muito claros e que utilizavam sim a tecnologia para atingir esses objetivos que eles queriam. Outro ponto muito importante também que eu gosto de destacar, que eu vejo especialmente no Brasil, não sei, a cidade ou a região criou-se o Vale do Silício, A, B ou C. Gente, por que o Vale do Silício é tão peculiar? Naquela região tem mais de 100 nacionalidades presentes. Então tem pessoas de mais de 100 países do mundo que se deslocaram para lá para desenvolver suas ideias, projetos. E cada um deles trouxe um pouquinho do seu país, da sua cultura, dos seus costumes, da sua economia. É isso que faz aquela região ser tão rica e disruptiva. Talvez o Uber, Airbnb não existiriam em outros lugares se não tivesse sido por lá, porque lá as pessoas realmente estavam abertas a poder ali, a ter novas experiências, ter novos formatos de modelo de negócio. E aí, já naquele primeiro momento, destaco aí que são mais de 30 viagens para o Vale do Silício nos últimos 5 anos, mas já naquele primeiro momento ficou muito claro o que deve ser observado lá no Vale do Silício. Porque, gente, tecnologia, robozinho virando, é lindo, é legal para tirar foto, postar no Facebook, etc e tal. Mas se vocês não compreenderem alguns porquês, aquela história não faz sentido. E aí, um dos primeiros pontos ali que realmente fizeram uma reflexão, geraram uma reflexão, foi a questão da tecnologia, inovação e comportamento. Eles estão altamente ligados. E se você não compreende o porquê de um leva a outro, você não vai compreender o que você pode utilizar aqui no Brasil para gerar resultados. O mindset do Vale do Silício. Aqui, eles são muito mais agressivos e são muito mais ali direcionados para o que eles querem. A questão do pensar em grande, já falei sobre isso, não muda praticamente nada. Eles já nascem, as startups já nascem pensando globalmente. Então, o site deles, diferente do meu aqui no Brasil, que tinha 5, 7, 10 capitais lá, eles já nascem com pelo menos 3 idiomas. O inglês, obviamente, o espanhol e muitas vezes o mandarim. Então, realmente, eles já nascem o negócio na garagem, já pensando globalmente. Visão 360, aqui já começa a diferença. No Brasil, a gente monta muitas vezes, o empresário monta o negócio praticamente com um tapa-olho, porque ele desenvolve primeiro o produto ou serviço e ele domina muitas vezes esse conteúdo técnico, ele domina a produção, mas ele tem uma visão ampla do que realmente ali é um macro negócio. Outra coisa, outro ponto em relação ao comportamento no Vale, o desapego. Lá eles montam um negócio para prosperar, para fazer o negócio acontecer, se vai ser vendido ou não, se em algum momento vai para IPO ou não, não importa, eles têm um desapego muito grande. Então a coisa muda. Se eles lançam um produto ou serviço e não tem uma resposta em termos de resultado, eles vão mudando, eles pegam esse conhecimento adquirido, eles não vão jogar fora, mas eles mudam e ajustam. Vamos pegar o caso do YouTube, que nasceu para ser uma plataforma de relacionamento e de repente vira o YouTube que a gente tem hoje. A Netflix nasceu praticamente ali como uma locadora e de repente ela foi para a área de streaming e viu no que deu. Então muitas vezes ela muda completamente o modelo de negócio ou ela vai ajustando, então eles não têm essa questão de apego à ideia ou ao produto inicial. Outro ponto, compartilhar ideias. Gente, o que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, um webinário gratuito, é mais ou menos o que eles fazem lá, que é poder compartilhar as vivências e experiências que eles vão tendo. E muitas vezes falando sobre o projeto. É óbvio que a caixa preta do negócio, o segredo, o que realmente ali faz a diferença, eles não vão estar compartilhando. Mas em termos do produto ou serviço, de algo que eles consideram importante, eles compartilham ideias, sim. Até porque ideia não tem valor algum. O que tem valor é a execução dela. Tanto que uma mesma ideia executada por empresas ou pessoas diferentes terão resultados diferentes. Eles
tem a questão de assumir mais riscos, eles assumem riscos. O brasileiro, por N situações de governo, política, de situação regional, muitas vezes a gente tem medo, falta um pouco de coragem. Eles são muito ali adeptos à questão de assumir riscos, obviamente, dentro de um risco calculado. Mas nem sempre, muitas vezes eles se perdem um pouco. Um momento de conforto. E a questão da confiança. Lá, primeiro eles confiam. Se você pisar na bola, já era. Então, eles sempre estão ali abertos para poder, eles confiam, e aí se você tem uma entrega positiva, tem uma entrega boa, eles vão abrindo outras portas para vocês. E é muito interessante isso daí. Que vale a pena também observar a questão dos Estados Unidos como um todo. Aqui, no primeiro ponto, André, mas eu não sei se eu tenho potencial para internacionalizar o meu negócio ou não. Eu sou um profissional dentro de uma empresa que está crescendo, eu não sei se essa empresa está querendo internacionalizar ou não. Concordo com vocês, esqueçam a questão da internacionalização no primeiro momento. Mas observem o que vocês podem fazer por meio de viagens, especialmente para os Estados Unidos, não importa se é costa leste ou oeste, mas como que você pode utilizar esse aprendizado. No nosso caso, a Inglobal, ela optou em passar por um processo na Apex Brasil, que pertence ao Sistema S de Ensino, Sistema S de Ensino, tem o Sebrae e tudo mais, e a Apex, eles ajudam empresas brasileiras a exportar produtos e serviços. Eles têm uma unidade em São Francisco, mais direcionada para empresas de determinados setores. Nós fizemos a aplicação, é um processo bem simples, rápido e não burocrático. Em menos de 40, 50 dias, a gente já estava com o escritório local no WeWork, lá na Embarcadero, em São Francisco, funcionando. Então, é bem interessante, porque agora a gente, como só esse ano passado, 2019, foram 9 idas para os Estados Unidos, cada ida fica em torno de 20 dias lá, então a gente teve a possibilidade de poder realmente ali entrar no ecossistema de São Francisco, das empresas, e a Apex ela te dá todo o suporte para isso. E, gente, eles subsidiam esse espaço para vocês, então é bem interessante. Outro ponto, é você indo para locais, eu estou falando aqui Vale, mas pode ser em qualquer lugar, que o seu negócio faça a diferença ali, não pode ser Europa, China e tudo mais, mas você tem acesso a inovações e tendências. Não confie na mídia, nem tudo que você vê na mídia é que realmente ali vai estar acontecendo. E é muito curioso um caso que eu vi aqui uma vez, eu não lembro se foi Isso é Dinheiro, mas falava a respeito de um restaurante que ia revolucionar o setor de restaurantes. Ia matar todos os restaurantes, etc. e tal, de fast food. Cheguei lá, né, eu estava para ir para lá, 2, 3 semanas depois. Primeira coisa que eu queria ver era se tal restaurante aí 100% robotizado, queria ver. Cheguei lá, não dava um mês, eram 2, 3 semanas depois, já estava fechado. Então, olha só, capa de uma revista para algo fechado em menos de um mês. Então, não confie na mídia. À medida que você viaja, está ali realmente ali em alta rotatividade, você consegue ver na prática o que realmente está funcionando e o que não está. Outro ponto interessante, a questão de representação e também de joint ventures. Você se relacionando com empresas de fora do Brasil, você pode trazer inovação por meio de uma representação ou de uma joint venture. Isso aí, você não tem noção o tanto que eles estão abertos em relação ao Brasil, por todas as dificuldades que a gente tem aqui, para eles terem empresas locais, funciona muito mais. E aí, aqui essa foto, aqui ela está na Rocket Space, lá em São Francisco. A Apex Brasil costumava ficar lá até o início do ano passado, e aí eles mudaram de lá para Embarcadero, e eu coloquei esse caso da Rocket Space porque é muito emblemático. Primeiro porque é uma aceleradora de negócios, e até está aqui o João Tazabotti, eu sou muito grato a ele, porque ele ele é o CEO da Dinamize, diretor da Dinamize, e ele que nos abriu muitas portas lá, tanto na Apex Brasil quanto lá em São Francisco. Faço muita questão de colocar ele aí como gratidão. E aí, a Rocket Space em si incubou empresas como Uber, Spotify, Zappos e muitas outras que estão transformando o mundo dos negócios. Então, quando você vai para locais como este, você vai simplesmente sentar com empresas, empreendedores e profissionais que estão fazendo a coisa acontecer naquele momento. Imagina o filtro, o conhecimento que você adquire conversando e vivenciando um pouco dessas experiências junto a essas pessoas fenomenais. Mais um ponto que eu aprendi lá nos Estados Unidos e que trago para cá com muita frequência para qualquer projeto que eu entro. If fail, fail fast. Então aqui eles falam muito a questão de você iniciar um negócio de uma forma que você saia a campo, ajuste o modelo de negócio conforme você vai ajustando o modelo do produto e do serviço enquanto ele é desenvolvido paralelo a isso.
De novo, no Brasil a gente primeiro cria o produto para depois validar. Lá eles validam durante o processo, obviamente com todas as condições necessárias para poder operar e ter uma entrega de produto ou serviço. E aqui até esse exemplo que eu utilizo, não sei se dá para ver aí, mas o post foi feito em 2015 ou 2016, não me recordo, desse robô de segurança. E eu estava um tempo depois em São Francisco, isso aqui na o Google, aí eles já estavam em funcionamento nas ruas de São Francisco. Então, o tempo de validação lá é tudo muito rápido, a coisa funciona de uma forma que realmente as coisas acontecem. Mas aí tem um ponto, a questão da tecnologia, inovação, robotização, tem um contraponto que está cada vez mais forte vindo lá dos Estados Unidos, que é a questão da humanização. E aqui no Brasil a gente já vê algumas situações, no Nubank, por exemplo, que é um cartão de crédito, qual a diferença do Mastercard em relação a outros bandeiras? Ah, André, mas eles não cobram nada de mensalidade, de anuidade, etc e tal. Isso é um modelo de negócio. Mas você provavelmente já teve que acessar o suporte deles e é diferente, não é perfeito, mas é diferente, é uma forma mais humanizada. Eu percebo que essa humanização está funcionando. Olha um outro caso aqui, para quem já foi ou vai aos Estados Unidos com uma certa frequência, já deve ter ido em algum momento na Sports Authority, que era uma rede de lojas gigante no setor de esportes, tinha 463 lojas e elas foram fechadas por algum motivo que não faltava dinheiro, eles vendiam muito, mas eles simplesmente perderam o timing deles. E aí você vê aqui o print aqui em cima da Exame, onde fala que as Atos, que é uma loja virtual de calçados, simplesmente crescendo de maneira estrondosa. E qual que é o diferente das Atos? Ela é uma loja virtual que vende calçados, mas é a questão da humanização. Então fica aí a observação para que realmente ali a gente compreenda um pouco mais além da questão da tecnologia. E aí, olha só, a questão do resultado, saímos de 2008 para aproximadamente 7 funcionários, 2012 foram picos de 44, aqui a gente teve um problema muito grande, que foi a dor do crescimento. Enquanto a gente crescia muito rapidamente, a gente não teve um crescimento ordenado, coordenado. Então a gente teve uma situação ali que a gente poderia até quebrar se não houvesse ali uma reestruturação. Quando então, em 2013, eu saí da operação, por eu ser muito rápido, muito agressivo em termos de negócio, e aí outras pessoas foram assumindo, e então eles conseguiram compreender que faturar mais não é sinônimo de sobrar dinheiro em caixa. É importante a lucratividade aumentar. E naquele momento, da forma como a gente cresceu, não só em termos de estrutura, de volume, de negócios, de pessoas, a coisa não ia funcionar. Então a gente deu 2 passinhos para trás, em 2013 para 2014, para poder ser de uma forma muito mais ordenada. E aí a empresa continua crescendo até hoje, com a matriz aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. E aí, o modelo de negócio que a gente criou em 2014, que foi o Global, de levar empresários para visitar empresas do Vale do Silício, a gente está desatualizado aqui a informação, já passamos aqui no final do ano passado de 30 missões de negócios no Vale do Silício. Então, olha só que interessante, o que a gente foi aprendendo em termos de negócio, não importava se era venda de site, loja virtual, e-commerce, não importa se é a questão de missões de negócios, que ainda agora se transformou numa empresa de educação corporativa, esse aprendizado é nosso. E o que a gente foi fazendo, utilizando esse conhecimento, a gente conseguiu simplesmente não só maximizar a questão do lucro, mas identificar novos produtos ou serviços para poder utilizar dentro desse conhecimento nosso e, obviamente, gerar novas fontes de renda. Então, basicamente, até pelo tempo que a gente tinha, uma horinha aqui, realmente não dá para entrar muito a fundo, mas eu vou deixar à disposição o meu Instagram, que eu compartilho muita coisa lá, o André Bianchi 10, o meu LinkedIn também, e eu vou abrir para perguntas, porque eu sei que o tempo aqui que a Júlia nos colocou, ele é escasso, mas eu vou colocar aberto aqui para parte de perguntas para a gente poder bater um papo aqui e poder aqui talvez esclarecer o máximo possível de informações. Tá joia? Júlia, se quiser até me auxiliar aqui nos pontos, eu te agradeço, porque estou vendo que tem bastante coisa aqui. Sim, sim. Então, pessoal, obrigada primeiramente, André, pelo seu tempo, por dividir esse conhecimento com a gente. E eu acho que de tudo isso que foi falado, é muito importante a gente manter pelo menos o tópico dos 4 aprendizados principais, né? Pensar e agir como grande empresa ou profissional, o networking ativo e
proveitoso, né? A importância de ter um mentor para te auxiliar, porque quando você aprende com o erro dos outros, você pula etapas que você não precisaria passar. E você também tem em vista esse mindset americano, sobre como eles fazem as coisas, principalmente a questão do que o André fala bastante pra gente na IN, sobre feito é melhor do que perfeito. Então, a gente ter na cabeça que é importante a gente ir atrás, de se conectar, de não ficar postergando, sim, sempre estar focado na solução e não no problema, né? Então, pessoal, eu queria saber se vocês têm uma dúvida. Eu vou puxar uma dúvida aqui, André, sobre, para você falar um pouco melhor, como gerar receita em dólar, mesmo que a empresa seja pequena ou médio grande porte. Boa pergunta, Júlia, porque o que acontece, eu viajo muito aqui, até palestras, tudo mais que a gente viaja no Brasil, e às vezes eu ouço, mas André, uma empresa não é uma empresa que fatura talvez aí 100 milhões, 200 milhões de anos, é uma empresa que está tracionando, está com 3 milhões anual de faturamento, 7, 10, 15 milhões, está numa crescente, mas o que eu posso fazer muitas vezes para gerar receita em dólares? Afinal, olha só, o dólar batendo 4,17 hoje, por que não? Em vez de sofrer muitas vezes com esse mercado, a gente não ganhar dinheiro com a questão do dólar. E aí tem algumas situações que, até por falta de tempo, a gente acaba não exemplificando muito, que é a questão da representação e questões de joint venture. O que eu vejo brasileiro muitas vezes é que a gente às vezes acha que a gente tem que desenvolver novos produtos e serviços, mas muitas vezes para desenvolver novos produtos e serviços exige tempo, capital, dinheiro, investimento. A nossa área de atuação lá fora do Brasil, muitas vezes a gente consegue trazer isso para cá e agregar novos produtos e serviços. E aí o que acontece? Você consegue trabalhar de duas formas, ou de uma forma dolarizada nesses produtos e serviços, quando você representa uma empresa de fora. André, mas dá para vender produtos em dólares aqui no Brasil? Obviamente que por lei você vai acabar convertendo isso, mas você pode ancorar sim um produto em dólar. É fácil? Não é. Mas você consegue encontrar isso daí, especialmente utilizando o conhecimento que você tem sobre o macro negócio seu. De que maneira? Se você é contador, se você atua com marketing digital, se você atua com o setor aeroespacial, que eu não entendi exatamente a resposta do Paulo, mas eu não vi aqui exatamente o setor mais específico que ele produz, mas o ponto é, esse conhecimento que você adquiriu para prestar esse produto ou serviço é muito grande. Você conhece toda a cadeia produtiva dele. Então, por que não utilizar esse conhecimento que você já tem para trazer um produto ou serviço de fora do Brasil, seja europeu, seja de Israel, ou dos Estados Unidos, e que você consiga uma coragem de produtos em dólar ou até mesmo em euro. Então, é possível fazer assim, Júlia, mas tem que sair a campo, tem que buscar, tem que participar de feiras setoriais, independente da área que a pessoa atua. Sim, até é bacana que a gente encontra tantas empresas que criam soluções para os pequenos empreendedores, para os médios empresários. Então é sempre bacana estar de olho no que está rolando, no que está acontecendo, no que vai surgindo, para ver quais são os pontos que podem ajudar, quais são as ferramentas que podem ajudar. Respondendo a pergunta do Gustavo, uma frase que mais me ajudou a entender a diferença principal entre um mentor e um coach é que o coach ele vai te auxiliar mais em questões pontuais e o mentor ele é uma relação mais aprofundada que você tem com o mentee. Então ele vai te trazer, ele vai entender toda a sua jornada, quais são os seus objetivos, quais são os seus valores, quais são os seus sonhos, e com base nas experiências que ele já teve na vida dele, ele vai te auxiliar a traçar o seu caminho para atingir os objetivos que você procura. O coach já é uma coisa mais pontual, uma coisa de eu preciso solucionar esse ponto específico, um ponto financeiro, então ele vai te auxiliar naquilo. O mentor é uma coisa mais abrangente. Isso, exatamente isso. Excelente a explanação da Júlia. E é muito importante deixar claro, pessoal, que tanto o mentor quanto o coach podem ajudar muito essa empresa. Tá? Até eu dei uma ênfase maior na questão da mentoria dos mentores, mas eu já tive muitos coaches que me auxiliaram e me ajudaram nesse processo, porque realmente, gente, não existe uma cartilha, por mais que você faça leitura de N livros ou de cursos, por mais que você tenha, às vezes, um conteúdo técnico dando uma mini receita de bolo, é que eu sempre digo, não existe plano perfeito ao campo de batalha. Certo.
André, o Henrique mandou aqui uma dúvida. Ele contou pra gente que ele atua em uma empresa como líder de TI e também tem uma empresa que está parada por um período. E gostaria de empreender e fazer a rodar, para começar a gerar recursos. Então, ele queria entender como as visitas de negócios podem agregar para esse objetivo atual dele, né, de fazer rodar esse novo empreendimento. Eu costumo dizer que realmente visitar empresas, poder participar, foi essa pergunta da forma que ele colocou, você ter a oportunidade de visitar empresas de forma técnica, para conversar com outros empresários, executivos, que possam trazer o ponto de vista dessas pessoas lá fora, seja como modelo de negócio, o produto que estão desenvolvendo, os produtos que realmente estão fazendo a diferença no setor em que atuam, é muito mais o comportamento dessas pessoas que vai criar provocações para a gente. A decisão vem depois. Porque muitas vezes o brasileiro olha, eu estou tomando uma decisão, eu quero decidir isso agora ou depois. Calma, gente. Mais importante do que um conteúdo A, B ou C, é você começar a olhar o que está acontecendo, especialmente lá fora. Por que as coisas acontecem com uma tal velocidade? Ou como que essas pessoas realmente estão enxergando, muitas vezes, algumas situações em termos de negócio, ou dentro de carreira, né, falando de carreira profissional, como que eles estão olhando isso, enxergando isso, para que a gente possa aprender a utilizar na nossa realidade no Brasil. Por isso que eu falo que é muito importante, é você sair a campo, voltar, refletir e tropicalizar essa informação. Porque toda vez que eu voltava de lá, eu voltava pilhado, e muitas vezes eu queria implementar algo aqui, ou algum tipo de metodologia, seja o sprint, seja o design thinking e tudo mais, você volta naquela pilha, mas o time não está preparado, os clientes não estão preparados. Então, por meio das visitas técnicas, eu fui compreendendo o que dava certo e o que dava errado lá, e aí, dentro disso, conversando com eles, não só durante uma missão técnica, mas depois também mantendo contato por meio aí do LinkedIn e tudo mais. E, nossa, é impressionante como as pessoas elas são muito acessíveis. Eles, às vezes, até davam uma mini mentoria para a gente, às vezes trazendo algum ponto ou contraponto de erros e acertos que eles tiveram no negócio deles. Então, eu acho que esse é o maior goal, eu acho que esse é o maior objetivo de poder ali falar com quem está fazendo a coisa acontecer em regiões como Israel ou até Vale do Silício, que realmente ali está virando de cabeça para baixo os modelos de negócio que até então eram tidos como tradicionais. Não sei se eu respondi, Júlia, que coisa aí me ajuda aí. Responde aí pra gente, Henrique, o que você achou? Ficou com mais alguma dúvida? Eu acho que um ponto muito interessante que a gente vê nas missões é realmente esse aprendizado, né? Você tomar como base o que acontece em outros lugares e ver isso refletido nas coisas que você pode fazer, nas coisas que você pode desenvolver. Mas também um outro ponto muito interessante que a gente vê que ajuda bastante gente é a questão do networking. Dentro do grupo em si, quanto com as pessoas que nos recebem, com as pessoas que passam as experiências com a gente. Então, é você saber trabalhar as oportunidades que você tem de encontrar as pessoas e fazer com que encontrem interesses em comum. Exatamente, Júlia. Falou bonito. Vou falar para você, quem sabe falar é diferente, né? Mas é Pois é. exatamente isso. Exatamente isso. Acho que você compreender, realmente ali, equalizar isso aí, é que cada pessoa, gente, tem um timing diferente, uma situação da vida, um momento diferente. Então, quando você sai a campo, você sai da sua zona de conforto, você se coloca ali em lugares diferentes, com pessoas diferentes, que realmente ali elas vão te provocar, seja com uma pergunta, seja com formato, seja com uma atitude, com um comportamento, isso aí acaba deixando a gente inquieto e olhando, talvez, por pontos de vista diferentes. E aí eu te digo uma coisa, aprender algo, você faz um ou dois cursos, você vai aprender aquilo, pode até virar especialista daquilo. Mas quando você começa a mudar o seu comportamento, compreendendo como se faz isso, e a cada momento você vai, talvez ali, mudando esse comportamento ao longo do tempo, é isso aí que vai te possibilitar a não ficar para trás. Não é velocidade, nesse caso, que vai te fazer realmente atingir o ponto A ou o ponto B. É realmente como você vai se adequar em relação aos comportamentos, aos negócios. Perfeito? Certo, gente, a gente vai passar para a última pergunta agora do Henrique, porque deu horário e a gente não quer extrapolar o tempo de ninguém. Mas antes da pergunta do Henrique, eu só queria falar que eu deixei aqui para vocês o link do nosso blog. Nesse blog a gente fala um pouco sobre vários temas, ou às vezes termos que são usados no setor de empreendedorismo e negócios, que são interessantes, então vocês podem dar uma olhadinha nos conteúdos que a gente posta lá. E o meu e-mail, para as perguntas que não puderam ser respondidas aqui, vocês podem mandar lá, que a gente
responde para vocês, tá? Perfeito. Então, para a última pergunta do Henrique, uma coisa que eu vejo muito hoje pelos clientes que eu atuei é que existem muitas pessoas despreparadas para poder discutir sobre o negócio. Como saber a pessoa certa para essas conversas? Existem muitas pessoas que se dizem saber muito, mas na verdade estão crus para o mercado. Olha, eu não tenho uma receita que fale isso ou aquilo. O que eu costumo dizer, Henrique, é que com a internet as pessoas deixam os footprints, as pegadas. E se eu quero conhecer realmente ali o poder de realização de alguém, eu olho o histórico profissional dela. Quando eu falo da questão do histórico profissional, com todo o respeito, mas hoje em dia qualquer pessoa pode fazer a faculdade que for, renomada, etc e tal. Mas existe um negócio que chama-se histórico de realização. E quando você tem um histórico de realização, eu não estou falando de realização no sentido de ficar milionário, bilionário, não. Mas uma pessoa que, pô, já construiu isso, aquilo, já conseguiu vender uma empresa, já conseguiu criar mais de um negócio, que tem resultados, que não atingiram algo do bilhão, mas estão aí assim, 10, 15 anos no mercado. Gente, uma pessoa que tem aí uma empresa há mais de 5 anos, cara, esse cara já tem um mérito. Então, a gente tem que observar o que essas pessoas fizeram. Por meio disso, eu acredito que você consiga criar um filtro, e dentro desse filtro você consegue ali ter uma noção. Agora, fuja de pessoas que são ali donas da razão, que dizem que sabem tudo, ou que mesmo tendo uma empresa de 5, 10, 20 anos, acham que já sabe tudo. Eu acho que fuja desse tipo de pessoa. Mas olhe o histórico profissional de realização dessas pessoas. Isso eu acho que será um bom filtro para começar a achar essa receitinha aí para ti. E Perfeito? outra coisa muito interessante é a gente cuidar para a gente não ser essas pessoas que não sabem conversar também. Todo mundo tem o seu histórico, todo mundo tem seus aprendizados, mas é bom sempre estar em movimento, sempre aprendendo. Então, uma dica que eu deixo aí é o pessoal se inscrever em newsletters, por exemplo, que tem por aí, às vezes de grupos de tendência, grupos de pesquisa, que são super interessantes, vem direto no seu e-mail e tá lá fontes confiáveis que faz você ter uma noção um pouco maior sobre o que está acontecendo e te ajuda com algumas decisões de negócios. Exatamente isso, dona Angela. Exatamente. Algo mais, Felipe? Então, Algo mais, Henrique? É isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar no meu e-mail, a gente vai responder. Fiquem atentos às nossas páginas, aos nossos e-mails para os próximos webinars que vão estar vindo. E estamos abertos para sugestões de temas que vocês queiram conhecer, que vocês queiram bater um papo com a gente sobre. Obrigada a todos pelo tempo. André, muito obrigada pelas suas palavras. E eu que agradeço, boa Julia. noite a todos. Bom final de semana. Julia, brigadão, valeu mesmo. E a todos, um abraço e aguardo vocês para o próximo webinar. Abração e sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.